Juízes, capítulo 1, versículo 12 a seguir. Assim nos diz a palavra de Deus. E Caleb disse: darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar criades a fé. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, tomou a cidade. E Caleb lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Neguebe. Agora peço que também me dê fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Só até aí. Meus amados e queridos irmãos, o texto que lemos no livro dos Juízes narra para nós um período difícil do povo hebreu. A Bíblia Sagrada nos ensina que foi dada a Josué após a morte de Moisés. O Espírito de Deus lhe encheu e lhe deu uma missão de conquistar toda a terra de Israel e dividir entre as tribos conforme a vontade do Senhor para a nação de Israel. E Josué assim o vinha fazendo muito bem. Porém, Josué morreu e comete um grave erro, diferente de Moisés, que o preparou, que o capacitou, que o discipulou e o preparou para o momento em que ele viesse governar Israel. Josué não preparou ninguém. Josué não ensinou ninguém. Josué não treinou ninguém. E com a morte de Josué, Israel começa a sofrer com a ausência de um líder à altura que os guiasse até a terra prometida e os ensinasse a maneira de viver de forma que agradasse a Deus e que eles fossem prósperos e vitoriosos. Por conta disso, da ausência de alguém para direcionar o povo no caminho em que devia andar, o livro de Juízes nos narra cerca de mais de 40 anos em que Israel viveu períodos ruins, sempre sendo levado a cativeiro, sempre passando por momentos de dificuldade e aflição. Mas Deus, que é bom e misericordioso, toda vez que Israel se arrepende, toda vez que Israel ora e busca de Deus um conserto, uma solução, se arrepende dos seus pecados e busca a vontade de Deus, o Senhor libertava um libertador, um juiz, um homem cheio do Espírito, para tirar o povo da mão dos cativos, da mão do povo que lhe trazia em cativo e lhe dar a liberdade. O capítulo 1 de Juízes narra a história do primeiro juiz de Israel, Caleb, da tribo de Judá, e também o seu genro Otoniel, que tomou a sua filha por esposa. E aqui nesse texto, a história mais impressionante e o que mais nos impacta e nos ensina não é de fato a conquista de Otoniel das terras que possuía a Caleb, ou que era de direito de Caleb, mas as atitudes que a sua esposa Axa teve para buscar o seu milagre, e é baseado nisso que nós queremos meditar nesta noite. Em busca do meu milagre, aprendendo com Axa, ou aprendendo com Axa a buscar o meu milagre. O texto bíblico começa nos dizendo que naqueles dias, Caleb, já idoso, não tinha mais idade para pelejar, oferece a sua filha Axa, sua filha mais velha e mais bela, como um presente para aquele que conseguisse conquistar as terras que ele ainda não havia conquistado. Essa é uma situação difícil, essa é uma situação complicada. Imagine nos dias de hoje, se seu pai, se sua mãe lhe oferece como um presente para alguém, por fazer algo, cumprir algum serviço para ele ou para ela. Porém, a primeira coisa que eu aprendo com Axa que eu devo ter, se eu quero ir em busca do meu milagre, é a obediência. Ela obedeceu ao pai. Ela simplesmente confiou
na orientação, naquilo que o Pai havia ordenado para a sua vida. É preciso nós entendermos que qualquer um que queira viver milagres da parte de Deus, não há outro caminho. A receita de Deus para uma vida abençoada começa com a obediência. Por mais que a gente não entenda os caminhos do Senhor, em João, capítulo de número 13, versículo de número 7, o próprio Jesus Cristo deixou claro para os seus discípulos: o que eu faço agora, vocês não entendem. O que eu faço agora, vocês não conseguem compreender. O que o Senhor faz hoje e agora, muitas vezes parece difícil para nós a compreensão. Para nós parece impossível que aquilo venha dar certo, que algo assim possa acontecer, mas apenas confie em Deus e obedeça a direção dele para a sua vida, e tenha certeza que enquanto você andar no caminho da obediência, a bênção do Senhor acompanhará você. É necessário confiarmos e obedecermos a Deus, porque o filho que não obedece ao Senhor não tem a ajuda dele. Aquele que não obedece a Deus não tem a sua ajuda. Provérbios, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 23, parafraseando o texto nos diz mais ou menos assim: porque eu falei e não teve quem me desse ouvido, porque eu instruí, eu estendi a minha mão, mas ninguém a segurou, ninguém a pegou. Então eu rirei de vós em vossas angústias. Vindo sobre vós angústia, dor e aflição, me clamarão de madrugada, mas eu não os ouvirei. Me procurarão, mas não me acharão, porque eu falei e ninguém me deu ouvidos. Se nós não atentarmos a ouvir a voz de Deus e obedecer, nós não vamos ter a sua ajuda nos momentos de aflição, nos momentos de adversidade. Mas em compensação, o versículo 31 está escrito: mas aquele que me der ouvidos habitará seguro, e eu o livrarei do terror do mal. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus e confiar nele para recebermos dele a sua ajuda. É preciso nós buscarmos viver em obediência a Deus, porque o homem por si só não é capaz de nortear os seus próprios passos. Jeremias capítulo 10, versículo de número 23, Jeremias falou sobre isso, e ele disse que ele não era sábio o suficiente para guiar os seus próprios passos, para andar no seu próprio caminho. Nós como humanos, nós como limitados, que sabemos as coisas em parte, não conseguimos guiar, direcionar a nossa vida no caminho certo, sem a ajuda do Senhor. Por isso é preciso entregar a Ele a nossa vida, os nossos planos, e obedecer à sua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Nós precisamos confiar no Senhor. É preciso que a gente obedeça a Deus para provar a sua paternidade. Precisamos obedecer a Deus, deixar Ele dirigir nossa vida, deixar Ele nos guiar, para que a gente possa viver a paternidade de Deus. Todos são criaturas, todos são filhos do reino, todos fazem parte do reino, mas há um cuidado especial de Deus para aqueles que se permitem ser guiados por Ele. Romanos capítulo 8, versículo 14, a Bíblia Sagrada nos fala sobre isso. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Se você quer viver a filiação, se você quer ter direito a ter um cuidado especial de Deus em sua vida, você precisa permitir ao Senhor que Ele guie os seus passos, que Ele direcione o seu caminho, que Ele lhe mostre o melhor caminho a seguir. E assim então você provará
o poder de filho, como diz a música. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. E faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Estas coisas só são possíveis quando eu me permito ser guiado pelo Espírito de Deus. Axa obedeceu ao seu pai. Isso é extremamente importante para todos nós. Além disso, a Bíblia Sagrada também nos mostra, conforme a história prossegue, a história caminha, o texto bíblico nos mostra que Axa, além de ser uma filha obediente ao seu pai, ela também, em momento algum, murmurou contra o seu pai. Em momento algum, ela falou de maneira desagradável. Em momento algum, ela foi desrespeitosa. Em momento algum, ela se levantou e fez oposição ao seu pai. Mas ela soube ser grata ao pai pelas terras que recebeu e com as palavras temperadas com sal, conforme nos diz Colossenses 4, ela soube pedir ao pai algo melhor. O Senhor Jesus, toda a Bíblia Sagrada, o nosso Deus, o nosso Cristo, nos mostra que os murmuradores não vão muito longe. Os murmuradores não prosseguem. Os murmuradores não têm um caminho vitorioso. Mas todos aqueles que se comprometem ou se permitem viver em gratidão ao Senhor e em uma vida de gratidão a Deus e adoração a Ele, independente do que tenham, esses conseguem viver da parte de Deus inúmeros milagres. Axa, ela foi obediente ao seu pai. Axa percebeu que a terra era estéril. Quando seu pai lhes presenteou e lhes deu as terras, Axa, ela soube discernir que aquela terra era uma terra infrutífera, que não tinha água, era uma terra estéril e que ela teria dificuldade em conseguir produzir alguma coisa ali. Ela viu além, ela viu para o futuro. Muitos milagres na Bíblia aconteceram através dessa sensibilidade, desta percepção, de um olhar além, de um olhar que vai para além das circunstâncias presentes, de um olhar que vai para além daquilo que a razão me mostra, de um olhar de fé, da percepção, do discernimento espiritual. E o discernimento espiritual é uma coisa tão importante na vida cristã que, inclusive, é um dom do Espírito, além do dom da palavra da ciência, ou da palavra da sabedoria, da fé, do amor, do dom de operação de cura, de maravilhas, falar em línguas, interpretar línguas. Está lá também o dom de discernir os espíritos, sensibilidade espiritual. É importante ter sensibilidade espiritual, pois quando nós lemos a Bíblia em Gênesis capítulo 22, nós vamos ver que Isaac, ele está indo com o seu pai para o local do holocausto, está indo com o seu pai oferecer sacrifício, e quando chega no Monte Moriá, subindo o monte, ele olha para um lado e ele vê lenha. Ele olha para o outro lado, ele vê lá o cutelo com o seu pai, ele vê a tocha pronta para acender o fogo, mas ele percebe, está faltando alguma coisa, e aí ele faz a pergunta que vai gerar o milagre: pai, onde está o cordeiro para o holocausto? E é a partir da percepção de Isaac, de que tem alguma coisa faltando, que Abraão diz assim: Deus proverá para si o cordeiro. E esta atitude de fé de Abraão, essa resposta de Abraão, traz um milagre. Mas tudo começa quando Isaac percebeu, teve sensibilidade para entender que algo estava faltando. E aqui eu quero chamar a sua atenção
neste aspecto aqui, neste ponto, para uma coisa importante. Isaac sai de casa sem holocausto, mas ele não pergunta nada. Eles caminharam 3 dias e 3 noites até chegar em Moriá, e ele não percebeu que estava faltando o cordeiro. É na subida do monte, é em Moriá, é no lugar da provação, é no lugar do sacrifício que ele vem perceber que tem alguma coisa errada. Meu querido, não demore, não espere chegar a provação, não espere chegar o Moriá, não espere chegar o momento de sacrifício para você se perguntar: Senhor, o que é que está faltando? Senhor, no que é que eu preciso melhorar? Senhor, o que é que eu preciso sacrificar? Senhor, eu quero um milagre, mas para viver isso, o que é que eu preciso renunciar? Não espere chegar em Moriá para perceber que algo está faltando em sua vida. Tem muita gente que só acorda nos momentos de aflição. Tem muita gente que só acorda nos momentos de dor. Tem muita gente que a visão espiritual dele só se abre diante das adversidades. Até então, ele dorme e não percebe o agir de Deus e não percebe a realidade espiritual em que ele se encontra. Assim também foi na vida de Moisés. Foi tendo discernimento espiritual, foi tendo sensibilidade para perceber os detalhes que Moisés recebeu a chamada de Deus. Ele percebeu, ele viu de longe, a sarça queimava, mas não se consumia. E esta percepção dele fez ele se aproximar do lugar. E ali ele teve uma chamada de Deus para ser o libertador de Israel. Isso só foi possível porque ele foi espiritual. Ele olhou com olhos espirituais. Ele percebeu de maneira diferente o que estava acontecendo ali. Ele conseguiu ver além do que os olhos naturais humanos conseguem compreender. Diferente de Isaac, que teve sensibilidade para ver que o cordeiro não estava ali e o milagre foi provocado. Diferente de Moisés, que teve sensibilidade para perceber que a sarça queima, mas não se consome. Nós temos o triste exemplo de Sansão. Sansão, após ir para a terra dos filisteus, e ele foi vitorioso. Diego, ele foi vitorioso. A Bíblia diz que no meio do caminho um leão veio contra ele e ele partiu para cima do leão, partiu o leão no meio, com nada na mão. O Espírito do Senhor veio sobre ele e ele partiu o leão no meio como se fosse uma folha de papel. E foi. Na volta, ele desejou voltar pelo mesmo caminho, para ver o leão que estava lá morto. E a coisa infeliz que a gente pode fazer é voltar para querer ver o leão que a gente já matou. Mas Sansão, volta lá para ver de novo. Deixa eu desbloquear aqui para ver como é que está. Deixa eu tirar aqui para ver os stories, o que é que está postando. Deixa eu futucar ali de novo o Instagram para ver como é que está. Coisa triste é voltar para ver o leão que você já matou. E aí a Bíblia Sagrada nos diz que lá vai ele, voltando pelo mesmo caminho. E o leão está lá, em processo de decomposição, e tem um enxame de abelhas. Tem lá um enxame de abelhas, e não só um enxame de abelhas, tem uma colmeia, mel à vontade. Até onde eu sei, me perdoe se eu estiver errado, mas até onde eu sei, até onde eu conheço, não é comum de abelhas fazer casa em animais em decomposição. A abelha se alimenta de plantas, a abelha se alimenta do pólen das plantas, ela não se alimenta de carniça. Sansão está voltando e tem ali um enxame de abelhas, tem ali uma colmeia de abelhas prontinha, cheia de mel, chega a estar pingando, esperando Sansão. E Sansão não tem discernimento espiritual e não consegue ver um laço armado claro diante de seus olhos. A Bíblia Sagrada nos diz que Sansão pega do mel e come. Leonardo, e qual é o pecado? Qual é o erro? Sansão é nazireu. E como nazireu, Sansão não podia tocar em nada morto
e nem nada morto tocar nele. Quando Sansão pega aquele enxame de abelhas e vai comer, ele está quebrando a sua aliança com Deus. Parecia bom, parecia doce, parecia algo bonito. Olha que oportunidade única, quanto mel! Mas na verdade aquilo ali estava armado para desviá-lo do propósito de Deus para a sua vida. Se nós não buscarmos discernimento espiritual, sensibilidade espiritual, se nós não abrirmos os olhos para ver além daquilo que é natural aos nossos olhos, entender que o mundo espiritual existe e está entre nós, como Sansão, nós vamos fracassar. Mas nesta noite saia daqui com as vendas dos seus olhos abertas para a glória de Deus e conseguindo discernir o mundo espiritual, para que em 2025 e ainda em 2024 você possa viver o seu milagre para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu trouxe 2 exemplos bons, vamos falar também de mais um exemplo ruim. O profeta novo não discerniu a maldade do profeta velho. 1 Reis, capítulo 13, versículo 14 a seguir. Esse eu vou esperar botarem aqui para a gente ler, porque nem todo mundo conhece essa história. 1 Reis, capítulo 13, versículo 14 a 24. A Bíblia Sagrada nos conta essa história importantíssima. E cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou, isso o profeta velho, sentado embaixo da grande árvore. E ele lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: vem à minha casa, comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta, como você, e um anjo me disse: por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. O profeta velho está mentindo, Deus não falou nada com ele. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que eu havia feito voltar. Ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o outro profeta selou o seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou. E o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. O profeta novo não conseguiu ver a maldade do profeta velho, que queria o matar. Porque um novo homem de Deus estava surgindo. Um novo profeta estava em ascensão. E por inveja, o profeta velho tentou o matar. O profeta novo não teve discernimento espiritual. Não conseguiu perceber. Não viu o laço armado. Não consultou a Deus. E pior, desobedeceu uma ordem direta do Senhor. E acabou morrendo. Você quer viver milagres? O maior interessado em fazer milagres em sua vida é Deus. Mas para isso, você precisa obedecer e você precisa ter discernimento espiritual. Nessa noite que você saia daqui mais espiritual.
espiritual. Ore mais, leia mais, jejue mais, consulte mais ao Senhor. E com certeza você vai viver milagres. É necessário ter percepção espiritual para sermos vitoriosos, como foi Davi. Davi foi extremamente vitorioso. E a grande principal vitória de Davi contra Golias, ela acontece justamente dentro desse contexto. Por quê? Porque enquanto todos olhavam para Golias como um homem grande, enquanto todos olhavam para Golias como um homem forte, poderoso, campeão dos filisteus, Davi olhou para Golias e viu apenas um incircunciso. Tem muita gente perdendo a batalha sem nem lutar, porque está olhando com os olhos naturais e não com os olhos espirituais. Com os olhos naturais, ninguém pode derrotar Golias, mas com os olhos espirituais, Davi tem um compromisso, uma aliança com Deus, enquanto Golias estava só. E isto foi crucial para Davi viver aquele milagre. Ele viu como ninguém estava vendo. A Bíblia Sagrada também nos ensina terceiro ponto importante sobre Axa e como eu devo agir para receber o meu milagre. Além de obedecer e ter discernimento espiritual, ela tinha conhecimento. Axa tinha conhecimento. Ela conhecia a terra. Ela sabia o que a terra precisava. Ela entendia seu pai. Ela compreendia quem ela era, filha de Caleb, e os direitos que tinha. Ela tinha conhecimento. Irmãos, quando a Bíblia Sagrada diz em Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento, ali não está falando só da palavra de Deus, ali está falando de conhecimento em geral. Tudo que você deseja alcançar, tudo que você queira ser ou fazer, todo tipo de objetivo que você deseja alcançar para este ano ou para o ano que vem, a curto ou a longo prazo, você precisa de conhecimento para alcançar. Leonardo, eu quero diminuir o peso, eu quero ser fit. Você tem que estudar primeiro se você é endomorfo, mesomorfo, ectomorfo, para a partir deste conhecimento você desenvolver uma dieta que caiba com o seu biotipo. Se você quer administrar melhor suas finanças, você tem que estudar sobre administração. Se você quer pregar melhor, você tem que ter conhecimento de exegese, de hermenêutica. Todo objetivo, todo propósito, toda meta que você deseja alcançar, você vai precisar de conhecimento. Senão, você não vai conseguir. Vai ficar dependendo de um milagre sobrenatural. Quando simplesmente estudar pode te fazer chegar facilmente ao seu objetivo. Axa tinha conhecimento. Ela conhecia a terra. O pai dela não conhecia. Provavelmente, porque para dar uma terra tão seca, a sua filha, o pai dela não conhecia, mas diferente do pai, Axa estava à frente. Axa tinha conhecimento daquela terra. Axa sabia do que a terra precisava, ela pediu a coisa certa. Por quê? Porque ela entendia exatamente o que aquela terra precisava para ser produtiva. Veja que ela não pede outra terra em troca. Olha como ela é inteligente, olha como ela tem conhecimento. Ela não pede outra terra em troca, ela pede mais uma terra que esteja aquilo que falta na outra. Porque ela entende, aqui está seco, mas aqui do lado tem água. Se eu pego essa aqui com água e eu rego essa seca, eu tenho duas terras frutíferas. O conhecimento levou ela a viver milagres. Quando nós buscamos conhecimento, é preciso a gente entender que além da Bíblia Sagrada já dizer que o povo perece por falta de conhecimento, quando a gente busca crescer, não só na unção de Deus, não só nos dons espirituais, não só na oração, mas também no conhecimento de Deus e da vida em geral, a gente está primeiro obedecendo uma ordem profética.
profeta Oséias, o mesmo que disse que o povo perece por falta de conhecimento, ele também nos disse: prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Quando nós buscamos crescer em conhecimento, nós estamos imitando Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus crescia em graça e em conhecimento, e é conhecimento geral, não é conhecimento só da Bíblia, é conhecimento geral. O apóstolo Pedro, em sua epístola, também falou a mesma coisa e disse: cresçamos em graça e em conhecimento. Então, no Antigo Testamento, na vida de Jesus e na lei apostólica, eu tenho um incentivo bíblico para buscar conhecimento se eu quero viver milagres em minha vida. Além disso, nós temos algumas frases importantes, algumas frases de pessoas muito inteligentes falando sobre o conhecimento, os benefícios de nós termos conhecimento. Primeiro, o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Podem lhe tirar tudo, podem arrancar tudo de você, mas jamais vão poder tirar de você o conhecimento. Aquilo que se aprende, se guarda, você terá para o resto da vida e apenas vai se acumulando experiências e conhecimento. Segundo, o conhecimento é como uma escada. Quanto mais alto você sobe, mais ampla é a sua visão. Quanto mais conhecimento eu busco, quanto mais eu busco saber, quanto mais eu tenho fome e sede de aprender, mais ampla a minha visão se torna, o oriente fica mais vasto, as coisas para mim ficam melhor de compreender. Quando você lê a Bíblia hoje, você vê de um jeito bem diferente de quando você leu ela pela primeira vez, porque você já conhece melhor, já tem um panorama melhor da Bíblia, você já leu outros livros, leu outra história, e quando você lê o livro hoje, você percebe, tem uma visão diferente e mais ampla, porque hoje você tem mais conhecimento. Terceiro, o conhecimento é o combustível que impulsiona o progresso. Como eu já disse, qualquer pessoa que deseje crescer em sua vida, em qualquer área, precisa ter conhecimento para prosseguir, para progredir. Quarta frase, o conhecimento é a moeda mais valiosa no mundo atual. O saber nos assegura, o saber nos deixa mais firmes, o saber nos deixa mais confiantes, o saber é a moeda mais valiosa que temos. Eu diria que ela e o tempo, conhecimento e tempo, são as duas moedas mais preciosas deste século, deste tempo, desta era. Então, invista o máximo que você puder em conhecimento e muito cuidado aonde você vai aplicar o seu tempo, porque são as duas moedas mais valiosas que você tem. Axa tinha conhecimento da terra, ela sabia que aquela terra era seca, ela tinha conhecimento do que aquela terra precisava. Eu só preciso de um pouco de água, meu pai, me dê uma terra que tenha água. Ela conhecia seu pai, ela sabia como chegar, de que maneira falar, de que modo pedir. Você conhece seu pai? Você conhece seu Deus? Você tem intimidade com ele? Você sabe como falar com ele? A Bíblia diz: pedi e não recebeis, porque não sabeis como pedir, ou porque pedis mal. Até para orar é preciso conhecimento. Vocês pedem e não recebem, porque pede errado, porque pede mal, porque pede com um propósito errado, com a metodologia errada. Mas ela soube pedir, ela conhecia o Pai, e ela conhecia quem ela era. Ela sabia que ela podia ir até o Pai, porque ela sabia da intimidade que ela tinha com o Pai, quem ela era, a filha que ela era e como ela poderia confiar que o Pai a recompensaria, que o Pai a ouviria. Então, se você sabe quem você é em Deus, não perca tempo olhando para as dificuldades, olhando para as adversidades, murmurando ou reclamando ou triste, porque as terras estão secas, porque as oportunidades não vieram. Mas fale com o seu Pai
Pai, conhecendo quem Ele é, conhecendo quem você é, entendendo a sua realidade, mas conhecendo também o que você precisa para este tempo, e você vai viver uma vida de milagres. Além disso, a própria Bíblia Sagrada também tem aí mais uma referência sobre a importância de ter conhecimento. Provérbios, capítulo de número 3, versículo 13, a Bíblia Sagrada diz assim: feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Axa, ela tinha conhecimento. Axa não murmurou, como eu já disse. Ela não murmurou. Quem quiser viver milagres, precisa aprender a viver uma vida sem murmuração. Ela foi grata ao Pai pelas terras que Ele lhe deu. Ela não se conformou com a realidade que estava vivendo. Naquele momento, diante daquelas terras secas, ela não se conformou com aquilo. Ela sabia que ela podia ter mais. Irmãos, o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. O nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. Então não se conforme com pouco. Aprenda a ser grato. Aprenda a ser grato por tudo aquilo que vier à sua vida, mas saiba, o seu Deus pode fazer mais, o seu Deus pode te dar mais, o seu Deus quer que você coma, viva da melhor maneira nesta terra. Então confie no poder do seu Deus. Ele disse em Filipenses, capítulo de número 4, versículo 19, através da vida do apóstolo Paulo: o Senhor nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Entenda isso aqui. Primeiro ele fala da riqueza de Deus, pastor Joélio, para depois ele falar das nossas necessidades. A riqueza de Deus é maior do que a sua necessidade. O Senhor, seu Deus, tem riqueza o suficiente para suprir a sua necessidade e fazer além do que você espera, do que você pensa, do que você deseja. Então não se conforme em viver qualquer coisa. Você é filho de Deus. Vamos lá. As nossas palavras devem ser temperadas com sal. Colossenses 4:16. Colossenses 4:6, melhor dizendo. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Axa se dirigiu ao Pai com todo respeito, amor, mansidão e sabedoria possível, demonstrando gratidão pelo que tinha, mas também sabiamente pedindo um pouco mais. Irmão, a forma como você fala pode mudar tudo na sua vida. A maneira como você trata as pessoas ao seu lado pode ser uma grande chave para uma virada total na sua vida. Como disse um certo sábio no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um sorriso abre portas que nada mais pode abrir. O tratar bem alguém, o pegar na mão com confiança, como nós assistimos aqui, com um sorriso, com respeito, com honra, pode te abrir portas que diplomas de faculdade não vão abrir. Tem muita gente aí cheio de diploma, cheio de coisas, cheio de escolaridade, cheio de cursos e mais cursos, e que não conseguem romper na vida, porque não conseguem fazer alianças, porque não tem uma rede de amizades boas, porque não consegue influenciar ninguém, porque não se comunica bem, porque não trata as pessoas com respeito, porque não trata bem, porque está acostumado a falar com ignorância, porque está acostumado a tratar as pessoas, perdoe aqui a expressão, mas com patadas, está acostumado a ser aquela pessoa do deboche, tudo um bicozinho, caras e bocas para todo lado, só palavras duras. Ah, agora eu já falei.
Ah, porque eu sou sincero. Sincero não, você é descontrolado. Jesus era mentiroso, irmão. Jesus era mentiroso, irmão. Mas você lembra dele com Herodes e com Pilatos? Finalzinho de sua vida terrena. Jesus Cristo está indo para ser julgado. E Herodes chega para ele e pergunta assim: tu és o Filho de Deus? Ele falou assim: você que está dizendo. Quem está dizendo é você. Tu dizes. Jesus saiu fora, falou: não estou dizendo nada. Quem está dizendo é você. Daqui a pouco lá vai ele para perante Pilatos. E Pilatos fala. E quando ele dirige a palavra a Jesus, Jesus está calado. Aí Pilatos gritou: você não sabe que eu tenho poder para te matar e para te deixar vivo? Aí o que é que Jesus respondeu? Se eu rogar ao Pai. Oxe, como é Jesus? Se eu rogar ao Pai, ele manda aqui 12 legiões de anjos e me tira daqui. Nenhum poder tu teria sobre mim se o Pai não tivesse te dado. Para Herodes, quando Herodes perguntou: você é o Filho de Deus? Ele disse: quem está dizendo é você. Minutos depois, para Pilatos, ele diz assim: se eu falar com o Pai manda um bocado de anjo aqui e você se acabou. Jesus não mentiu hora nenhuma, mas Jesus sabia a hora certa e a maneira certa de se falar a verdade. A verdade não é para ser lançada ao vento de qualquer maneira, de qualquer jeito, de forma dura, ríspida, em momentos inadequados. Até a verdade tem o seu tempo e a sua forma certa de ser transmitida. Não seja descontrolado, senão você vai fechar a porta do milagre. O poder da morte e da vida está na língua. A língua é o menor membro do corpo, mas que se gloria de grandes obras. Como uma pequena faísca pode pôr fogo numa floresta, uma palavra traz vida, uma palavra mata. Diga para esse crente do seu lado: cuidado com a sua língua. Tempere ela com sal. Vamos lá, caminhamos para encerrar. Axa recebeu o milagre porque Axa, ela agiu. Axa agiu. Seu milagre pode estar a uma atitude de fé. Só isso. Uma atitude de fé. Axa agiu. E é necessário a gente entender que Deus mais reage do que propriamente age. Deus mais reage às nossas ações do que propriamente age por vontade soberana. A Bíblia diz: clame a mim e respondeste-ei. Ação nossa, reação de Deus. Bata e a porta se abre. Ação nossa, bater, reação de Deus, abrir. Peça que ele te dá. Pedir, e dá-se-vos-á. Você pede, Deus reage, te dando, te respondendo. Achegai-vos a mim, já foi dito aqui, aproxime-se de mim, e eu me achegarei a vós. Deus está esperando uma ação sua, para que então ele possa operar. Axa agiu, e ela pôde provar o milagre de Deus em sua vida. Você, nesta noite, é convidado por Deus. Quer viver milagres? É convidado por Deus a agir em busca do seu milagre, em busca do seu objetivo. Ela agiu seguindo o princípio de autoridade. Ela não foi diretamente ao Pai, pastor Marcos Paulo. A Bíblia diz que primeiro ela persuadiu o seu marido, o cabeça. Vai lá, fala com meu pai. Vai lá, fala com meu pai. Vai lá, fala com ele. Pede aquela terra seca que eu conheço, não é boa. Vai lá. Ele não quis. Homem orgulhoso. Que nada, pedir nada ao seu pai. Nós se vira lá, nós cava um poço. A gente vai dar um jeito. Não pedir nada dele não. Que dá uma de machão. Ela falou: tá, então deixa eu ir. Deixa eu ir falar com meu pai. Deixa que eu converse com ele. Ela seguiu o princípio de autoridade. Primeiro ela foi até o Otiniel, conversou com ele, combinou com ele. Depois ela foi até o pai.
Tudo no seu tempo, tudo na sua hora, seguindo os princípios, seguindo a hierarquia. E aí, além da Bíblia, é claro, mais um livro que nos ensina algumas coisas boas e que é necessário a gente ter muito cuidado ao lê-lo, mas ensina algumas coisas boas. E na sua primeira lição das leis do poder, ela nos ensina nunca, jamais, em hipótese alguma, ofusque o brilho do mestre. Sempre siga obedecendo a hierarquia. Sempre siga em obediência às autoridades. Discordo, não concordo, está errado. Com palavras temperadas com sal no momento certo, você dirige a sua palavra, mas com palavras temperadas com sal e no momento certo. A Axe agiu assim, ela respeitou a autoridade para receber a bênção. Ela agiu, ela não transferiu a responsabilidade. Quando Otiniel resiste e diz assim, não vou, ela diz, você não vai, então eu vou. Posso ir? Eu vou, porque eu sou filha. Eu conheço meu pai, eu vou, o direito é meu, a herança é minha, eu sou a filha. Ela não obrigou Otiniel a ir, não transferiu para ele a responsabilidade, nem muito menos ela deixou de ir até o pai e responsabilizou ele futuramente, ocupou ele futuramente, caso a terra ficasse estéril, seca, e eles viessem a sofrer. Mas ela agiu, ela foi, o pai é meu, a herança é minha, então estou te dando a oportunidade de entrar para a história. Não quer? Então eu vou falar com meu pai, aleluia. Eu vou falar com ele. E assumindo a responsabilidade da situação, do momento, ela foi abençoada. O Senhor nos convida, se queremos viver milagres, a agir, assumindo a responsabilidade da nossa vida, assumindo as nossas ações, entendendo a vida é sua, quem precisa de um milagre é você, a família é sua, a chamada é sua, a empresa é sua, então não queira transferir para A, para B, para C, a responsabilidade e as obrigações que Deus deu a você. Ela agiu pedindo ao dono de tudo, ao pai dela, que era dono de tudo. Deixe de ir às pessoas erradas. Deixe de ir em busca de quem não pode resolver. Fale com aquele que tem todo o poder. Com aquele que pode operar o milagre. É o Senhor, é na mão dele que está a resposta que você quer. Então vá até o Pai, porque o Pai tem a bênção que você precisa. Resultado. Primeiro, o Pai atendeu o seu pedido. Quando você segue esses princípios aqui, quando você é obediente, quando você tem discernimento espiritual, quando você não murmura, quando você age seguindo os princípios certos, quando você sabe pedir a pessoa certa, então você começa a ver os milagres acontecendo. Primeiro, o Pai a atendeu, o Pai a ouviu, aleluia. Como o salmista contou seu testemunho no Salmo 40, ele esperou com paciência no Senhor, e no caso dela nem precisou esperar muito, ela só pediu, e Deus ouviu o seu clamor, aleluia, tirou-a de um charco de lodo horrível, de uma situação difícil, perigosa, firmou os seus pés sobre uma rocha, guiou os seus passos, lhe deu um cântico novo, o hino de louvor ao Senhor. Você viverá milagres, e os milagres serão tão lindos, que você, quando contar o seu milagre, quando cantar seu hino de vitória, muitos verão, temerão e confiarão no Senhor pelo testemunho do que Ele fez em você. Segundo, o Pai lhe abençoou com bênçãos superiores. Eu te dou as terras superiores e as terras inferiores. Bênçãos superiores, a gente já sabe. Buscai primeiro
o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor tem bênçãos para você aqui, hoje, agora, 2025, 2026, 2027. Enquanto Ele não voltar, Ele quer abençoar seu povo. Mas antes das bênçãos terrenas, antes das bênçãos inferiores, o Senhor quer nos abençoar com as bênçãos superiores, com dons espirituais, com a sua presença, com milagres de unção agindo em nós, nos enchendo de fé, da unção do Espírito, nos dando autoridade e poder para vivermos um evangelho sobrenatural, para a gente parar de falar o que foi Moisés, o que foi Jacó, o que foi Elias, o que foi Paulo, e começar a dizer: aconteceu na minha vida, Ele fez comigo, Ele fez em mim, Ele fez através de mim. O Senhor abençoou. Para finalizar, sabe que terras são essas? Essas terras estéreis, essas terras que ela percebeu que não florescia, que não ia dar banho, que ela precisava de uma terra que tinha água, depois que o Pai a deu. Essa terra é aquela mesma terra do Salmo 126. É a mesma terra do Salmo 126. O deserto do Negueb. Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. O Senhor restaurou-nos como as correntes do Negueb. Essa terra que Axa herdou, essa terra, é sobre essa terra que esse texto está se referindo. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes consigo. Aleluia! Estas terras infrutíferas, este momento em que você talvez esteja vivendo e que pareça que as coisas não vão dar certo, ainda este ano e para o ano que vem, o Senhor fará um milagre. Você estará em posse do seu milagre. Como Axa viver o milagre da parte de Deus, você também vai viver, amém?